Alô, você, meu querido estudante, forte abraço para todos que estão me ouvindo acerca desse assunto importante de história. Se liga aí, que hoje vai ser uma aula assim, tipo um bate-papo, né? Uma coisa mais informal, não vou mostrar um slide, mas eu vou percorrer um caminho aqui diferente. Faz de conta que nós estamos tete a tete, olho no olho, frente a frente, dialogando sobre história, tá certo? Quais serão os temas, quais serão os caminhos, as veredas que nós vamos percorrer nesse momento de interação. Vamos conversar sobre populismo, vamos conversar sobre a segunda passagem do governo Vargas no poder, vamos falar um pouco sobre o governo do Kubitschek, né, o JK, o nosso JK, porque tem dois JKs. Um é o John Fitzgerald Kennedy, o presidente dos Estados Unidos entre 1961 e 1963, porque ele faleceu em 63, né, vítima de um assassinato até hoje, meio que em circunstâncias assim nebulosas, né? E tem o JK nacional, que é o Juscelino Kubitschek. Bom, pessoal, vamos conversar um pouco sobre isso, a iniciar exatamente sobre o populismo, fenômeno político tipicamente latino. É claro que no Brasil nós temos também as nossas representações, muito embora não tenha ficado o populismo restrito ao Brasil. Pelo contrário, nós temos o exemplo do Lázaro Cárdenas lá no México, tivemos o exemplo principalmente do Perón na Argentina, né, na nossa vizinha Argentina. Aqui no Brasil podemos citar o Getúlio, por que não dizer, e também outros personagens importantes que passaram pela presidência da República, como por exemplo o Jânio Quadros. Jânio Quadros assume depois do Juscelino, tá? E como não lembrar do presidente Collor, que gostava de passear de jet ski e, claro, ser filmado, ser flagrado pelas câmeras enquanto ele fazia isso, treinando karatê, praticando Cooper, ok? E aí já tô dando a dica do que se trata o populismo, né? É uma forma de se fazer política de uma maneira popular. E a palavra popular está aí na acepção mais, eu vou colocar a palavra vulgar, mais chula que existe. Porque o político populista, ele não quer resolver as coisas, ele quer, ao contrário, fazer propaganda de si mesmo. Ele quer, muitas vezes, tomar atitudes paliativas, mas que dá a entender às pessoas, sobretudo às pessoas mais simples, que ele é uma pessoa, que ele é um ser humano, um administrador, um político, um gestor, assim, preocupado com as camadas mais pobres, gente da gente, pessoa acessível, um ser humano como nós, uma pessoa simples, porém, assim, ele quer passar uma imagem que os eleitores se identifiquem com ele. Então, eu vou dar um exemplo. Se o político, o Jânio Quadros, por exemplo, o Jânio Quadros, ele gostava, na campanha de 1960, ele foi eleito e assumiu em 61, acabou renunciando ao cargo de presidente da República, acho que com apenas 7 ou 8 meses de mandato, depois a gente vai estudar isso. Então ele gostava de deixar inclusive até caspa aqui nos ombros do seu paletó, para que as pessoas vissem, ele é simples, ele tem caspa, ele é como eu, sabe? É do mesmo jeito, é gente da gente. Então isso é uma forma de se fazer política, preocupado com uma imagem de transparecer, ser um sujeito popular, um sujeito acessível, um sujeito comum, um sujeito como o homem simples. Então, João Dória, que atualmente ele é governador de São Paulo, né, ex-prefeito de São Paulo, inclusive, atualmente governador, ele na campanha para a prefeitura de São Paulo, isso em 2016, eu acho, deixou-se fotografar comendo um pastel na rua, esses pastéis fritos na hora, né? Que os ambulantes vendem na rua, geralmente com a carrocinha. Cara, quando ele mordeu o pastel assim para que os assessores
o fotografassem como uma pessoa ali que se mistura com a população, que é gente da gente, um homem comum. O cara fez uma careta danada, que não é acostumado a comer aquilo, né? Ainda mais no meio da rua, fritura. E, sabe, ao invés de ter tido um resultado positivo, acabou sendo ao contrário, né? Essa fotografia não pegou nada bem ainda hoje, virou meme, as pessoas andam com ele por causa disso. Então, é isso, sabe? É uma forma de se fazer política, tentando agradar as grandes massas, mas não de uma maneira que resolva os problemas, as carências e as demandas populares, e sim apenas meramente preocupado com marketing pessoal, de forma a angariar simpatia, de tal maneira que aquilo sirva como um suporte político para sustentação do seu próprio poder e da manutenção do seu poder. É mais ou menos assim que vigorou esse sistema, não só no Brasil, como eu já disse, mas em alguns países da América Latina. Tá legal? Bom, gente, como é que foi a segunda passagem do governo Getúlio pelo poder, pela presidência da República, lá no Palácio da Guanabara, antiga capital federal, né, o Rio de Janeiro? Foi o último presidente lá da Guanabara. Porque assim, teve JK depois, né, obviamente, teve o vice-presidente Café Filho, assumiu quando Getúlio cometeu suicídio, mas o JK ele já faz a transição para Brasília, quando ele entrega o poder lá para o Jânio Quadros, ele já entrega com Brasília inaugurada, né? Então o último presidente a começar o mandato e concluir, na verdade ele não concluiu, ele cometeu suicídio. Assim, de uma maneira até hoje impactante, né? Chocante. Suicídio é sempre assim. Suicídio é uma coisa que nos afeta, né? Nos incomoda, porque uma pessoa tirar sua própria vida, isso não é comum, isso não é usual. E se essa pessoa ela é o presidente da República, não é? Que gozava de uma popularidade bastante substantiva, não é? Então, obviamente, se esse suicídio ele vem também acompanhado de uma carta de despedida, bastante emocionada, né? Lida em cadeia de rádio nacional, na época, 1954, 24 de agosto de 1954, é claro que o Brasil não tinha ainda uma rede de televisão, só vai ter em 58, se eu não estou enganado, que é a Rede Tupi, já era no governo do Jânio Quadros. Então é claro que isso mexeu com as pessoas, o funeral do Vargas foi bastante concorrido, houve dois funerais, né? Um no Rio de Janeiro, o outro em São Borja, na cidade natal dele, lá no Rio Grande do Sul, onde aliás ele foi sepultado. O que ocorre, pessoal? Segundo o governo Vargas, primeiro que ele ganhou um tanto quanto apertado ali a eleição de 1950. O lema tinha até uma marchinha, né, carnavalesca, um jingle na época, dizendo assim: deixa o velho trabalhar, bota o retrato do velho na parede. A gente sabe que governadores, presidentes, em repartições públicas, em órgãos públicos, tem na parede o retrato, né, a fotografia do gestor, seja ele municipal, estadual ou federal. E aí tinha essa marchinha, né? Bota o retrato do velho na parede, deixa o velhinho trabalhar. O velhinho era Getúlio, que já estava ali com 70, 71 anos de idade naquela ocasião. Outrora um ditador, né? E agora eleito democraticamente pelo voto popular. Ninguém acreditava nas pretensões democráticas de Getúlio. Ele já tinha dado um golpe lá atrás, primeiro para assumir em 30, na chamada Revolução de 1930, um golpe de Estado, né? Depois ele deu outro golpe lá em 37, o famoso Estado Novo, permanecendo no poder até 45. Então, até que ponto todo mundo pensava nisso? Até que ponto Getúlio estaria então comprometido a fazer eleições limpas, democráticas, em 1955, passar o poder para o seu sucessor, democraticamente, fosse ele quem fosse? Até que ponto ele não estaria disposto ou predisposto a dar um golpe? Pairavam esses pensamentos assim, e aí ele sofre algumas coisas que nunca tinha sofrido, mesmo tendo passado 15 anos na presidência. Primeiro, uma mídia mais
eu vou chamar de investigativa, mas não é bem essa a palavra que eu queria dizer, não. É uma mídia assim, cara. Eu também não queria usar a palavra golpista, mas era uma mídia muito mais atuante, tá? Esse é o termo mais propício. Atuante politicamente no sentido de interferir diretamente nos rumos políticos da nação. Até 45, essa mídia, com essas características, ela não tinha muito no Brasil, não. Era uma mídia muito chapa branca. A gente utiliza essa expressão, mídia chapa branca, para designar uma mídia mais complacente, né? Assim, com o governo, mais amiga, mais parceira, assim, ou por assim dizer. Então, a partir dos anos 50, não. Ele vai ter uma oposição muito forte no Congresso, né? E essa mídia que explorava assim, algumas falhas do governo, assim, explorava de forma bastante cruel, batia pesado. Tinha um jornalista, inclusive, que ele publicava, era o Carlos Lacerda. Depois acabou sendo governador da Guanabara, o antigo estado do Rio de Janeiro. Antes era, quando a capital era no Rio, então o estado da Guanabara, porque lá era o Distrito Federal no Rio de Janeiro, né? O estado da Guanabara era o que hoje é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Aí depois o Distrito Federal sai do Rio de Janeiro, vai para o Planalto Central, né, para Brasília. Então há uma divisão ali do estado da Guanabara, Espírito Santo e o estado do Rio. E ele chegou a ser governador da Guanabara naquela ocasião. E na época ele era jornalista, Tribuna da Imprensa, eu acho, o jornal que ele publicava constantemente assim, matérias bem pesadas contra Getúlio, denúncias de corrupção, uma obra feita sem licitação, algum tipo de desvio, de indício, de mal feito na política, sempre passava por ali, pelo jornal, pela coluna do Carlos Lacerda. Para contrabalancear, digamos assim, o Getúlio, via BNDES, que ele criou naquela ocasião, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele ajuda, entre aspas, também via Banco do Brasil, ele ajuda um jornalista amigo dele, chamado Samuel Weiner, a criar um jornal. E esse jornal ele vai, ao contrário do Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, sempre publicar matérias mais simpáticas ao governo, quando Getúlio ia inaugurar uma obra, uma escola, uma rodovia, algo do tipo, notícias muito favoráveis, positivas, e é claro que o pessoal pegou pesado aí por ele ter meio que favorecido, né, bancos públicos para financiar o Samuel Weiner, no sentido de ajudar um amigo, né? Então, aquele cenário dos anos 50 era um cenário muito pesado. Havia sido descoberto grandes campos petrolíferos no Brasil, Camaçari, na Bahia, Aracaju, na própria Bacia de Campos, que fica no atual estado do Rio de Janeiro. Havia muitos interesses internacionais, de grandes companhias internacionais de petróleo, como a Shell, a Texaco, a Esso, não é? E ele proíbe que essas grandes companhias atuassem na exploração do petróleo e do refino do petróleo brasileiro. Criou a Petrobras para nacionalizar toda a exploração do petróleo do Brasil nessa fase, nessa época. Isso desagradou bastante, né, o grande capital externo. E para piorar todas as coisas, ele, através do seu ministro do Trabalho, né, que era o João Goulart, futuro presidente ali em 1962, 63, depois que o Jânio renunciou. Então ele deu um aumento de 100% do salário mínimo, tá? E isso foi uma revolução, porque do ponto de vista das contas públicas, foi uma medida também um tanto quanto irresponsável. O custeio de uma folha salarial com o dobro das despesas seria algo impensável, de onde viria o dinheiro para a cobertura disso. Ao passo que os empresários também ficaram furiosos porque viram também o custo com a mão de obra dobrar, sem que o seu faturamento, né, tivesse igual, pelo menos igual desempenho. E o que é que ocorre? Então você tem forças ali aliadas, né, que vão pressionar. Houve a abertura de pedido de impeachment, ele acabou sendo inocentado, né? Para piorar todas as coisas, tudo que está ruim
sempre pode ficar um pouquinho pior, né? Aí teve o assassinato, a tentativa do assassinato do Carlos Lacerda, nesse jornalista que eu disse que vivia publicando matérias negativas contra o governo. Quase morre no atentado, acabou falecendo o guarda-costas dele, né, que era um major da aeronáutica, chamado Rubens Florentino Vaz. E aí uma onda de pressões para renúncia, não é? Ou pelo menos um afastamento temporário para que as investigações pudessem ser conduzidas ali de forma mais isenta. E o Getúlio não abria mão de terminar o seu mandato, de ficar na presidência, nega qualquer tipo de envolvimento com essa tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, não é? Promete apurar todos os fatos de forma imparcial. Mas a cúpula militar já estava realmente endossando ali um golpe para afastar o presidente. Esse golpe teria o apoio, como teve em 64, dos grandes monopólios de mídia, do grande capital nacional e estrangeiro. Né? Quer dizer, estava tudo sendo articulado para que Getúlio fosse afastado. Então ele, meio que temendo o que aconteceu em 45, quando ele foi forçado a renunciar, ele dizia em entrevista: só sai do Palácio do Catete. Eu falei Palácio da Guanabara, né? Palácio do Catete, vamos corrigir aqui. Lá no início da aula eu disse que é o Palácio da Guanabara, a sede do governo lá federal, quando a capital era no Rio. Palácio do Catete, hoje é um museu inclusive. Então ele dizia: eu só saio do Catete morto. E cumpriu sua palavra, acabou cometendo suicídio, estranhamente com um tiro no coração. O homem, quando comete suicídio, ou ele se enforca, ou ele se joga na frente de um caminhão, ou ele atira em si mesmo, mas geralmente na cabeça, né, no ouvido. Tá? O Getúlio fez diferente, atirou no coração. Isso é simbólico, isso também tem uma simbologia. Porque na carta testamento que ele deixa para ser lida à nação, ela está carregada de ressentimentos. Né? Ele culpa os adversários por esse ato extremo. Né? E acabou que nos funerais do Getúlio, muita gente emocionada, né? Milhares de pessoas, houve pisoteamento, houve gente ferida. E o próprio Carlos Lacerda, cara, a casa dele, o jornal, o Tribuno da Imprensa foram apedrejados. Ele teve que passar um tempo fora, foi para os Estados Unidos, depois esperou a poeira baixar e voltou para o Brasil posteriormente. Tamanha foi a fúria assim, de parte da população. Os trabalhadores tinham um grande apreço, né, pelo Getúlio em função das leis trabalhistas que ele implementou. Ele tem uma base eleitoral bastante consolidada, né, que se assentava exatamente, sobretudo, na classe trabalhadora. Depois que ele renunciou, melhor dizendo, depois que ele morreu, aí o vice Café Filho assumiu o poder durante um certo tempo, mas depois ele alegando problemas de saúde, ele teve problemas no coração. Ele era capixaba lá do Rio Grande do Norte. Não, era do Rio Grande do Norte. E Potiguar, eu acho que se chama, né? Quem vem do Rio Grande do Norte, quem nasce no Rio Grande do Norte. E o senador Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, acabou terminando o mandato ali, até que houve as eleições de 1955, e o médico mineiro Juscelino Kubitschek vence aquelas eleições. E veja bem, depois de Juscelino, da eleição de Juscelino, começou-se a pensar um pouco sobre a questão de haver um segundo turno. Porque, digamos assim, Juscelino teve 30% dos votos válidos. O segundo colocado teve 10%. Né? O terceiro colocado teve 8%. O total dos votos válidos aí não significa dizer que a maior parte da população não... Se ele só teve 30%, 35% dos votos válidos, ganhou a eleição no primeiro turno, significa dizer que mais da metade da população, mais da metade do eleitorado, melhor dizendo, não votou em Juscelino. E se não votou, não queria Juscelino na presidência. Então isso, de certa forma, condicionou um pensamento acertado, diga-se de passagem,
de se fazer um segundo turno, como a gente tem hoje. Você pega os dois candidatos mais bem votados e você coloca para uma disputa ali no segundo turno só os dois, né? E aí você vai ter maioria de votos válidos para um ou para o outro necessariamente. E eu estou dizendo isso porque houve muita contestação à vitória de Juscelino. Ele quase não assume, quase, não fosse a atuação de um militar. Olha só que ironia, né? Os militares com todo como direi, todo um histórico de golpe, de interferência no regime democrático, o momento que a gente passa atualmente, né, hoje, outubro de 2021, não me deixa mentir, né, com relação a isso. E nessa ocasião, o general Henrique Teixeira Lott, certo? Henrique Teixeira Lott, o general Lott, ele meio que assegurou, deu uma espécie de golpe preventivo, né, assegurando que o presidente eleito, Juscelino Kubitschek, assumiria, sim, o cargo de presidente 56. Foi o que aconteceu e Juscelino, grato, fez duas coisas com Lott. O nomeou ministro da Guerra, que seria equivalente hoje a ministro da Defesa, certo? E dois, escolheu Lott como sucessor na campanha presidencial de 1960, já que ele, Juscelino, não poderia ser candidato, porque na época não tinha reeleição ainda, né? Então ele escolhe como candidato oficial do governo o general Henrique Teixeira Lott, que perdeu aquelas eleições naquela ocasião para o Jânio Quadros, né? E o governo de Juscelino, ele foi marcado primeiro pela campanha 50 anos em 5, né? Onde ele dizia que governaria, melhor dizendo, ele governaria em 5 anos, né? Mas o Brasil teria 50 anos de progresso. Tamanhos seriam os feitos, tamanhos seriam as realizações, as construções que ele faria, e ele organizaria 50 anos para frente de progresso, de crescimento em apenas 5 de governo, né? Muita coisa ele fez, mas muita coisa também que acabou sendo meio que tiro pela culatra, né? Fica marcado, sem dúvida, a criação de Brasília, a construção de Brasília. Hoje, quando a gente olha para trás, né, e analisa assim o período JK, a era JK, a Globo inclusive fez já a minissérie sobre JK, fez uma outra minissérie chamada Anos Dourados, que remetia exatamente a esse período. Há um certo romantismo, né, quando se fala no período de Juscelino Kubitschek. Primeiro que o Brasil foi campeão do mundo da Copa de 58, né, nunca tinha ganho, depois de passar uma vergonha em 1950, em pleno Maracanã, lotado, 200 mil pessoas. O Brasil foi para a final contra o Uruguai e perdeu de 2-1. E um fracasso na Copa de 54, aí vem 58, o Brasil ganha na Suécia. O Brasil foi campeão mundial de basquete em 59, nunca campeão mundial de basquete masculino. Aí teve o título de Wimbledon de Maria Esther Bueno no tênis, ganhando o primeiro torneio do Grand Slam de uma tenista individual no Brasil. Depois Gustavo Kirten veio a ganhar de novo, mas Roland Garros, né? E teve outros feitos, surgimento da Bossa Nova, tem umas coisas aí que acabou transformando essa fase, esse período, numa espécie de tempo áureo, né? De anos dourados aí. De maneira que quando se olha essa época historicamente, tem uma certa tendência a se romantizar. A crise foi grande, inflação alta, não é? Mas Juscelino, ele teve, do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, ele teve umas realizações dignas de nota. Ele trouxe a indústria automobilística para cá, ele constrói Brasília no meio do nada, não é? Foi uma realização arquitetônica que chama a atenção até os dias de hoje. Houve bastante crescimento do PIB, mas como eu já disse, né? Um endividamento gerado principalmente pela construção de Brasília, muitos empréstimos, um rompimento com o FMI, sabe? A crise foi tamanha que ele não conseguiu, inclusive, eleger o sucessor, né? Se o governo JK, ou Juscelino, enfim, tivesse sido tão bom quanto a gente olha hoje com certo romantismo, há de se supor que ele tivesse feito o sucessor, coisa que não aconteceu, né? Mas ele criou, por exemplo, a Sudene, a Sudan, que são órgãos de desenvolvimento do Nordeste, de fomento, empréstimos a empreendedores, né? E
tanto para a região norte quanto para a região nordeste. Investimentos principalmente em rodovia, já que ele trouxe a indústria automobilística para cá. Sabe, são feitos dignos de nota, sim. São impactantes, sim. O crescimento da indústria nacional deu um salto qualitativo, inegável, né? Mas nós não podemos aqui tentar tampar o sol com a peneira e dizer que foi Rio de Leite, as mil maravilhas, porque teve toda essa problemática aqui que nós acabamos de ressaltar, tá ok? É importante salientar que quando ele deixou a presidência, né, não conseguiu eleger o seu sucessor, que era exatamente o Henrique Teixeira Lott, o ministro da Guerra, ele acabou depois, ele esperava voltar à presidência da República posteriormente, na eleição de 65, que acabou não acontecendo, em função do golpe civil-militar de abril de 1964, que mergulhou o Brasil em um período de exceção, um período ditatorial que duraria 21 anos. Mas isso é assunto para uma outra aula, um outro tema. Depois a gente volta para comentar mais assuntos de história do Brasil. Forte abraço para você, muita leitura, tá? Resolução de questões para se aprofundar mais sobre esse assunto. Tchau, gente. Valeu!